O domínio da besta ocorrerá um dia. Mas a Bíblia diz que o espírito do anticristo já habita no mundo. É como se fossem vibrações, espírito e vibrações. Veja aí no nosso canal. Espírito e vibrações dá muito a entender que uma coisa é igual a outra. Quando Jesus Cristo disse, vocês não sabem nem de que espírito sois, ali dá a entender que espíritos e vibração seria a mesma coisa, né? Então, a vibração do anticristo, do inimigo, já está no mundo. A Bíblia fala isso há 2000 anos atrás, que o mundo jaz no maligno e que o espírito do anticristo já opera. Ele sempre operou. Agora, dominar, eles vão tentando dominar. Eles vão tentando. E parece que cada ano que se passa, eles ficam mais fortes. Mas eles não conseguem, não. Tá? Eles vão tentando. Não conseguem, não. Por que eles não conseguem? Porque existe a igreja. A Bíblia fala que o espírito... Opa, deixa eu ver aqui. O Espírito Santo é quem detém o espírito do anticristo. Ou seja, o espírito da besta. Quem detém o espírito do anticristo é o Espírito Santo. A gente não tem força. Você e eu não tem força para deter a força do anticristo. Eles vão mudar tudo, vão mudar o DNA, vão mudar a alimentação, eles vão, mas enquanto nós estivermos na terra, não vai acontecer, pode ter essa certeza. Vai se levantar um doido aí e bota tudo a perder, tá? Mas, e graças a Deus que os homens são divididos, graças a Deus pela Torre de Babel, senão ele já tinha nos dominado mesmo, o espírito da besta fera. Meu avô é que falava muito da besta fera. Meu avô dizia, já isso de Assisa? Sim, senhor, vovô. Um dia vai se levantar a besta fera. E vovô? Besta fera. Vovô do céu. Aí a besta fera é o quê, hein? Na época, quando eu era pequeno, eu pensava que a besta fera era como se fosse a cuca. A cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem? Sítio do Pica-Pau Amarelo, churu, 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 churu. Eu tinha uma quedinha por Emília. Não tinha a cuca, né? Eu tinha a cuca, eu tinha uma cuquinha de plástico. Eu guardei ela uns 10 anos, a cuquinha, né? A cuca morava na gruta, né? Aí quando ele falava da besta fera, aí eu pensava que a besta fera assim era como fosse a cuca, né? A cuca sempre com seus planos, com aquele caldeirão, tudo ali. Eu dizia, eita, a besta fera é a cuca, né? Como a gente, né? Até a Emília tinha um borogodó com a Emília, né? Eu gostava daquele batonzinho dela na boca, né? Gostava, né? Tinha Pedrinho, né? Narizinho, né? Chururu, churu, churu, chuchu. Depois que eu cresci, né? Eu comecei a perceber que o mundo sempre foi dominado, né? Comecei a estudar a Bíblia, né? O mundo sempre foi dominado. O perigo não é demônios, nem anjos, nem Deus. O perigo é o homem. Nós somos perigosos, nós temos uma natureza caída. Não se preocupe com Deus, nem com asteroide, nem com cometa, não. Se preocupe com o homem. Contra o homem, os anjos não podem fazer nada, porque a terra foi dada ao homem. Deus, o maior perigo da terra não é o demônio, não é Lúcifer. O maior perigo da terra é o homem. O homem que vai provocar o apocalipse. Nós somos perigosíssimos, somos serpentes, né? E aí eu fiquei pensando, o espírito do anticristo que opera entre vós, quer dizer que ele já está no mundo. Ele está precisando apenas se organizar de um líder. Eita, eu ficava com medo da besta fera, né? A besta fera vai pegar. A besta. Depois a besta, vem aí as interpretações de sonhos. Sonhos representam grupos. Animais representam grupos de pessoas. Então a besta fera, né?
ela é um grupo de pessoas. Aí tem duas besta-fera. Uma besta-fera que sobe do mar e outra besta-fera que sobe da terra. A besta-fera que sobe do mar é a politica, ou seja, é um político. Um poico. É um poico. E a besta que sobe da terra, ela é uma religião ou um conceito religioso. Então vão se unir aí duas bestas. Já aumentou a armaria, eu pensei que era uma besta só. É duas bestas, rapaz. É duas bestas de um apocalipse. É aquele urso com cara de não sei de quê, com pata de tigre, tal, que Daniel viu. Entendeu? Então existem vários símbolos na Bíblia que mostram esse poder. Um deles é um animal misto, ou seja, é um príncipe misto. Entendeu como é a coisa? Então, mas esse poder da besta-fera, tá com medo, eles vão dominar meu jumento? Vão, vai ter que botar um chip no jumento, né? Mas esse domínio, ele vem tentando se estabelecer. Eu acho que o homem é pior, pois os demônios só atacam quando o homem dá legalidade e os invocam. Assim eu penso. A terra foi dada aos homens. Se o homem não der legalidade, o demônio não pode fazer nada. Cuidado com a cuca, Chiquinho. Eu achava, quando era pequeno, assim, 8 anos, que a besta-fera era a cuca. Uma besta só é difícil, imagina duas. São duas bestas. Uma religiosa e a outra. Aí eles vão se unir. Aí vai nascer um superpoder. Mas esse superpoder, ele só vai passar a existir depois que o Espírito Santo for tirado da terra. Aí a coisa vai feder. A igreja não é sal, a terra só apodrece depois que a igreja sair. Até lá, a igreja, com todo defeito do mundo, a igreja, ela vai proteger a terra. Nos países onde o cristianismo caiu, a igreja católica, que eu amo, a igreja católica caiu, os judeus não tiveram mais força, e os crentes nem passaram por lá, fede de guerra. Tá entendendo? Não é só de pecado, não é guerra. Parece que o cristianismo, ele dá uma certa segurança. Quando falta, né, aí a bala come no centro. Como ainda tem muita gente besta, nunca gostei do sítio do Pica-Pau Amarelo. Gostou não, foi? Tá com ciúme de Emília, Fique na tua, tá? Que isso é um amor muito antigo. Então, sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a primeira cuca dava medo. A primeira cuca dava medo. Eu gostava mais da primeira cuca. O bonequinho que eu tinha, eu guardei até uns 30 anos, 35 anos, essa cuquinha. Era uma cuquinha que ela era mal. Aí eu tinha um boneco que era um parafuso de poste, aquele parafuso que segura o poste lá em cima, era o herói, né? Eu não vou dizer nem o nome para vocês não imitar. Aí esse parafuso de poste é quem era o inimigo da cuca. E o Barreiro e o Tonel lá perto de casa era o mar, eles brigavam com poderes extrasensoriais, a cuca soltava um poder pela mão, o parafuso de ferro voava, era uma confusão danada, mas sempre o parafuso de ferro, né, venceu, né? Está bebado, o demônio tem legalidade, ainda está bebado. Eu não estou entendendo, está errado. Eu tinha medo do Saci, Saci eu não gostava não, queria saber que o Senhor muda a minha vida e tal. Então, preste atenção, o domínio da besta, ele vai acontecer, né? Ele já tentou acontecer há muito tempo. Já houve muitos domínios mundiais. O Egito já dominou o mundo há muito tempo, aí depois veio os romanos, que era um império fortíssimo, Império Romano, né? Muita gente pensava que o Império Romano era besta, depois pensaram que o Império Babá, nunca ouviu falar no Império Babá, não? Babilônico. O Império Babilônico foi tremendo, né? O Egito foi tremendo. Não houve somente um domínio mundial, já houve centenas agora os principais foram o domínio babilônico, domínio sírio, domínio babilônico, né? Eram reis que se sentiam deuses, né? Depois se emendou Roma com Etrusco, aí somou a alma, aí nasceu os Césares.
Aí os Césares eram os FDPs. Os cabas dominavam até a alma dos outros. Então o domínio romano, ele foi muito forte, muito. Depois houve outros domínios pequenos, né? Aí tem domínios legais, como o domínio dos Estados Unidos, é um domínio legal, né? Eu queria até que continuasse, né? O domínio americano, eu sou fanático naquele, como é o nome? Que faz Bolsonaro, né? Como é o nome dele? Bolsonaro, aí ele faz o presidente Trump, com aquele bico dele. Aí eu ri demais com aquele cara. Então, domínios mundiais sempre houveram, tá? A igreja sempre andou no meio desses domínios mundiais e sobreviveu a todos eles, né? Todos eles. O domínio americano deve estar abalado, outro domínio virá, né? Os tigres asiáticos com certeza dominarão a gente, vai se chocar contra os domínios, é uma briga danada. Mas isso não pode ser amanhã, isso pode ser daqui a 200, 300 anos, ninguém sabe, né? Agora, eles se levantam, eles querem dominar até a alma, o coração, e vem um doido e pá! Domínio romano. O domínio romano, que derrubou o domínio romano foi a Índia. A Índia derrubou o domínio romano, né? A Índia lascou os romanos. A Índia, né, deu essa glória. A Índia matou os principais romanos, né? Depois veio a Alemanha, os celtas, e mataram um bocado. Aí a Roma começou a cair, né? Sempre teve domínio mundial e sempre vai ter. A questão é, devemos parar para nos preocupar com coisas que é certo acontecer. E sim, com as nossas atitudes diante desses acontecimentos. Alcione, aí o domínio mundial da Baixa da Égua, eu quero saber do meu Natal. Você pode reter o domínio mundial? Pode. Você tem força? Tem. O seu pastor da sua igreja com 30 pessoas tem força para reter o domínio mundial? Não tem. A gente tem que orar a Deus e pedir ao Espírito Santo. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, essa onça chamada besta não vai dominar tudo. Ela vai dominar um bocado de coisa, mas tudo ela não domina. Ela aperta o nó, mas o nó abre. Entendeu? Então, o domínio da besta é uma coisa que vai acontecer que você nem eu pode impedir, mas o Espírito Santo pode impedir. Quando o Espírito Santo sair da terra, aí sai do meio, né? A questão é, ninguém gosta de ser dominado, né? Eu não gosto do domínio, ele falando aqui, do domínio da URSS. Eles não são muito soberbos, mas todo dominador é assim. O domínio americano, pelo menos, dá liberdade, né? Aí, quem é que seria para dominar sobre nós? Religiões bravas, que não permitem você nem rezar, né? Aí, se a China dominar, glória a Deus, eu não estou nem aí, eu quero ser feliz enquanto Cristo vier. A besta é um anticristo, o anticristo é o político da besta, entendeu? A besta é uma organização, é um povo, é um poder político muito forte, né? Eu acho tão injusto perseguição espiritual, a gente tem tanto a fazer a vontade de Deus, os demônios tentam nos impedir. Olha, sobre esse domínio, né? Os espíritos, eles tentam dominar as pessoas. Mas do jeito que eles tentam dominar pessoas, eles tentam dominar países. Está entendendo? Tem pessoas que se lascaram com espíritos. Sim. Eu acompanhei mulheres, principalmente mulheres, tá? Homens também. Mas mulheres que os espíritos travaram a vida delas, que elas nem casaram, nem tiveram filho, nem fizeram amor, nem fizeram sexo, nem fizeram merda nenhuma. O que elas vieram fazer aqui? Ela mesma chegou para mim e disse, pastor, o que eu vim fazer aqui? Só comer e cagar? Não fiz nada. Nada. Então, o que aconteceu foi um espírito que travou a vida dessa mulher, e agora ela com 70 anos, ainda está travada pela vida do irmão. O irmão é doido da cabeça. Né? Na minha igreja, eles ensinam que o Papa é a besta. Não, eu não acho que o Papa é a besta, não. Sabe? Pode ter algum Papa que apoia a besta, mas o Papa não é a besta, não. Esse papo que o Papa é a besta, isso já é de muito tempo. Isso vem desde os holandeses, que eram evangélicos, que diziam que a Igreja Católica era besta. E a Igreja Católica dizia que os evangélicos eram besta. Aí se pegava na espada se matando. Aqui na Paraíba mesmo, os índios Potiguara e os índios Tabajara se destruíram com essa ideologia.
Os evangélicos convenceram os índios Tabajara, Potiguara, que a Igreja Católica era besta, e a Igreja Católica convenceu os índios Tabajaras de Recife que os evangélicos eram besta. Então eles meteram a espada uma na outra. Né? Entendeu como é a coisa? Se mataram. E depois eles dominaram. Né? Então a besta é um poder mundial muito grande. E ela vai dominar até sua cueca. Né? Então, esse negócio de que o Papa é a besta, o católico é a besta, o crente é a besta, isso assim, partidarismo evangélico barato, que não cola mais. Evangélicos também apoiaram a besta. Eu acho que o evangélico apoiará mais do que os católicos. A Igreja Católica é muito antiga, não é um Papa que vai dominar a Igreja Católica toda, não. Tá? Este ano também ficou... em algumas vidas, em outras não, tá? Você não pode permitir que o demônio trave a sua vida. Não pode. Se você permitir, ele trava mesmo, porque ele é ladrão, ele quer roubar, ele quer comer leitinho. O leitinho dele é a sua vida. Aquele sorriso, ele quer tirar esse sorriso, ele quer roubar para ele. Tem gente que é pior que demônio, isso aí é verdade. Tem gente que é pior do que demônio, né? Nós usamos armas, não é por causa de demônios. Demônio não se derruba com revólver, não. É por causa de gente ruim. Tem gente ruim que é pior do que o demônio. Entendeu? Você ir numa estrada e encontrar um demônio é menos perigoso que você ir numa estrada e encontrar um marginal. Quantas estradas o cara já passou e já viu demônios? Eles olham, eles fazem o presépio dele, mas não fazem nada. Bem, se não tiver legalidade, né? Mas gente ruim faz. Então, nós usamos armas, o exército usa arma, a polícia usa arma, não é por causa de demônio, não. Usa por causa de gente ruim, que só para na bala, né? E aí, pessoas, às vezes, são pior do que demônios, né? A besta é como o sonho mostra, né? É um principado. Todo o ser misto é príncipe. Você olha aí, sonhar com animais mistos. Joilson de Assis. O que é a besta? É um animal misto. O que é uma besta? É um animal antigo, pré-histórico, que vem de longe. Entendeu? Mas você tem que acreditar em Deus. Em Deus. É Deus que retém a força do anticristo. Não é você nem eu, né? Não vejo crente nenhum orando por isso. Ora e deixa rolar e vai viver a tua vida, né? Porque teve coisas também que a gente falou, por exemplo, a gente falou que a televisão era todo domínio da besta, e falou que o rádio era domínio da besta, e não era. Depois a gente falou que o computador era domínio da besta, e não era. Depois a gente fica com pix, calma, é um conjunto de coisas, né? Não é uma nação, é um grupo, é uma força muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, a besta, o espírito do anticristo já existe no mundo. Ele já está no mundo há muito tempo, matando profetas, matando gente. Só que ele não consegue se estabelecer. Ele vai. A própria terra ajuda. Quando o dragão perseguiu a mulher que pariu no Apocalipse, não tem a mulher que pariu no Apocalipse? O dragão jogou um rio de fogo e a terra abriu e o rio de fogo caiu dentro da terra. Então é o Espírito Santo, é a terra, é a existência que protege a gente. Não é você ficar assustado, eu estou com medo da besta, da cuca, da mula sem cabeça. Não. Se você ficar com medo, você vai adoecer. Você tem que viver e acreditar em Deus. Acredita em Deus e vai viver sua vida, tá? Vai viver sua vida. Porque Deus é grande. Tá? Então o domínio da besta existe sim. Mas ele só será estabelecido quando a igreja for embora daqui. Ou perder o poder, né? Onde a igreja está perdendo o poder, a turma está pegando fogo de briga. É uma coisa espiritual mesmo. Pode estudar os países que eram católicos, os países que eram evangélicos, e eles perderam seus templos, os seus templos foram para outra religião, foram queimados seus templos, os padres foram mortos, os pastores foram mortos. Agora dá uma olhadinha lá hoje como é que está. É bala, é tiro, é o espírito, os espíritos ficam, A gente vê assim, nós não somos contra padre nem católico. Chegou o dia da gente respeitar o padre, respeitar o católico e o crente, porque nós adoramos o mesmo Deus, né? O país que deixou de ser
cristão, ele apodrece na guerra. É um mistério muito grande, né? Existe um mistério no cristianismo. E os países que sempre valorizaram o cristianismo cresceram muito. Agora eles estão desvalorizando, eles estão caindo, estão morrendo, ficando velhos sem nada, né? Existe mistério na fé. Eis o mistério da fé, né? Agora, os nossos maiores inimigos, o inimigo do cristianismo, às vezes somos nós mesmos, né? Teriam a ver com territoriais? Teria. Por trás daquele padinho, Ave Maria, aquele padinho, velhinho, Ave Maria, que é de graça. Existe a igreja, que é muito poderosa, e existem territoriais da igreja. Constantino deu à igreja uma coisa que você nunca parou para pensar. Constantino deu à igreja principados. Cabe a nós, nos intervalos desses acontecimentos, vivermos e buscarmos nossa felicidade. É verdade, né? Entendeu? Atrás daquele padinho, lá está o padinho, respeita o padinho. Bença, padinho. A Maria cheia de graça. Aí se a gente vê numa forma política, eu sou crente, não. Mas por trás daquele padinho tem um territorial. Aí, o que acontece? A turma vem, mata o padinho, pega essa igreja e bota para outra religião. Está acontecendo isso, você não está mal informado, isso tudo estoura. Está acontecendo isso demais, hein? Mata os padinhos, bota o padinho para... e toma a igreja do padinho e bota outra religião. Então é outro territorial que vai assumir. E esse outro territorial vai botar para lascar. E o territorial do padinho é destronado. Quando Constantino se converteu, Constantino deu uma coisa à igreja que a igreja não tinha. Principados, príncipes mundiais, césares. Então a igreja saiu do túmulo e foi para os tronos. Isso é uma diferença enorme. Pode ver que onde tem uma igreja de domínio católico, tem paz nessa cidade. Aí depois que a igreja perde o domínio, a bala come no centro. Isso está acontecendo em países. Tem países aí que essa turma que protesta está tocando fogo nas igrejas. Espera 3 anos, 4 anos para você ver a miséria que vai acontecer lá. É a questão de territoriais. Porque aquela igreja tem um territorial. Aquele territorial pertence à igreja católica. Aí o que acontece? Tira o territorial, outro vem. Aí esse outro é da bala, é do tiro, é do incêndio. Pastor, sempre tem gente de madrugada querendo invadir meu sonho. Será um territorial? O territorial só se mete, pode ser, mas eles se metem em coisas grandes. O que faz as coisas acontecerem? José Santos, seu amigo, abortou um terno. Não entendi. Ele sonhou? É verdade, até porque o territorial dos padinhos poderia cobrar aqueles que tentam destronar. Poderia cobrar daqueles que... mas destronou, está destronado, tá? Quando o índio foi destronado, então o territorial do índio também foi. Ou foi conquistado. Fale sobre demônios da bebida, oro muito minha vida, besta, amiguinha, FD, não, ter cuidado, com achar bom com a miséria dos outros, Eu não acho. Cada um que estiver em pé, cuide para não cair, Entendeu como é a coisa? Ninguém sabe o que aconteceu. É muito fácil a gente julgar, Então, prestar atenção no que diz. Porque tem muito interesse na jogada. Inclusive pessoas que querem tomar o lugar. Então, uma pessoa comete um erro e é um líder, um bocado de gente fica achando bom. Achar bom na miséria dos outros é chamar ela sobre si. Tá? Então, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu, porque às vezes a mentira é mais parecida com a verdade do que a própria verdade. Os espíritos querem interferir, a besta vai interferir, ela vai mudar o DNA das pessoas. Então, quando o territorial é destronado, poderia a legalidade do outro da legalidade a outro territorial. Não devemos falar de erro de ninguém, até porque ninguém é tão santo para criticar o erro do outro. É verdade, Alcione. A questão
A gente sabe das situações pela informação de terceiros. E esses terceiros, qual o interesse de informar? Qual o interesse de uma pessoa colocar notícias pagas na internet ou na televisão para prejudicar uma pessoa? Seria o cargo que ela assume? Né? Então, a questão de padres, pastores. Um pastor, ele tem muito inimigo, e um deles é o diabo. Um padre também. Quando um líder cai, destronado, o territorial vai junto com ele, exato. A Bíblia não diz, né? Está na Bíblia. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber. Quando se muda o sacerdote, se muda a lei. Então o sacerdote, ele tem um territorial. Com ele, o sacerdote tem um territorial. Quando ele cai, aquele territorial perde a força e entra outro territorial. Por isso que, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Você pode ver que você está numa igreja, se mudar o pastor, muda o clima da igreja, o cheiro da igreja muda. Muda tudo. Mas não é pastor da mesma linha, vamos dizer que é um pastor da igreja batista ou de outra igreja. Aí entra outro pastor da mesma linha, mas muda o clima da igreja, muda até o cheiro da igreja, muda. Eu já acompanhei isso muitas vezes. Você nunca notou não? Você é católico, tem um padrinho lá, o padrinho, Maria, já de graça, ora convosco. Mas o padrinho está muito velho, aí vai botar ele na casa dos padrinhos. Aí entra um padre mais novo. O padre reza a missa do mesmo jeito. Maria, cheia de graça, a senhora convosco. Mas o clima da igreja muda. O clima da igreja muda. Porque a Bíblia mesmo diz, mudou o sacerdote, muda a lei. É como se mudasse um sacerdote, muda o clima, muda a unção, o territorial. Entendeu? Pastor, estamos vivendo um tempo muito espiritual. Um virar de chave no mundo. De ciclos. Exato, né? Mas ele não vai dominar totalmente, porque existe um Espírito. O Espírito Santo, eu quero ver ele ser mais forte que o Espírito Santo. Tem gente ruim que vem em sonho, como me chama de maribondos, exato. O anjo da guarda do líder religioso é territorial, sim. Aonde você domina, o seu anjo domina. Então, se você é um rei, eu sou o rei da Baixa da Égua. A Baixa da Égua me pertence. Então, quem é o territorial daquele lugar? Ele vai estar em conexão com o seu anjo. Se não for o seu anjo, será em conexão com ele. O anjo da guarda pode liderar religioso e o territorial. O territorial vai obedecer a você, que você dominou aquele lugar, entendeu como é a coisa? Por isso que quando há guerra, os territoriais guerreiam. A Segunda Guerra Mundial foi o maior exemplo disso. A mulher me perguntou aí, aquelas imagens de anjos lutando na Segunda Guerra Mundial, eram territoriais brigando. Enquanto os homens se matavam embaixo, eles se matavam lá em cima, eles brigavam. É verdade, pastor, tudo muda, o clima, o espírito é a forma de trabalho. É tudo diferente, muda tudo. Eu já vi igreja que eu entrei nela, pensei que era outra, porque muda o líder, muda tudo. Agora, algumas delas são ligadas diretamente ao líder geral. Aí não muda. Muda um pouquinho, mas não muda tudo não, né? Mas se não for assim ligado diretamente ao líder mundial, aí mudou o pastor, muda tudo. Mudou o padre, muda tudo, né? Eu gosto muito de ir em posse de bispo, né? Eu vou, caladinho, eu vou assistir posse de bispo da igreja católica, porque ali é uma mudança de energia muito grande. Para mim é um estudo muito forte, né? Mudança de pastor, né? Quando é uma grande igreja que um pastor muda para outro, eu vou para a posse, eu fico olhando, eu fico quietinho ali observando e sentindo o clima do local. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. O clima muda, a igreja muda, o cheiro da igreja muda. É interessante, né? Interessante isso aí. Porque o líder, tudo que o líder lidera é ligado a ele. Satanás foi pedir a vida de Pedro a Jesus. Por quê? Porque Jesus era o líder de Pedro, né? Então, o territorial, a igreja, quando ela domina, seja ela católica ou evangélica, o territorial é cristão. Mas se de repente muda para a religião da Baixa da Égua, muda tudo. Aí, em torno de 5 a 7 anos, os conflitos começam. Entendeu? Então, isso em qualquer lugar, uma loja, quando muda o gerente, muda o dono da loja,
muda tudo, até o cheiro da loja muda. O cara diz, não, eu vou manter a loja do mesmo jeito, né? Aí, ou seja, o cheiro da loja muda. Tudo muda, né? Tudo muda. Por quê? Porque mudou o chefe. Então, você tem que acreditar em Deus, saber que existem domínios e territoriais, eles vão brigar. Essa briga é briga de cachorro grande, é briga de anjos. Você tem um papel de orar, né? Fizemos uma campanha aqui de oração para que Deus tivesse misericórdia logo no começo, né? E você vê como a gente é escutado. Deus escuta a gente. Você ora, Deus escuta. Você não serve a Deus, um Deus morto. Você serve a um Deus vivo. Então fizemos a campanha aqui e acreditamos muito que um anjo iria vir ajudar nós, né? E que iria haver guerra, né? Espiritual. E um dia, de madrugada, eu vim no estúdio, né? Quando eu entrei no estúdio, tinha um cara de 2,5 metros aqui. Sim, olhando para mim. Mas isso me deu um medo, que eu quase me mijei nas calças, foi. Eu contei aqui, né? Mas eu fico com medo. Eu mandei ele embora, né? Assim, mas ele não me ameaçou em nada. Ele tinha uma roupa parecida com estopa, uma estopa clara. Estopa. A roupa dele era grossa e tinha um volume nas costas dele que eu pensei que era como fosse aquela bolsa de escola. E eu me assustei muito, porque era um cara de 2,5 metros de altura, olhando sério. Aí eu mandei ele embora, ele olhou pra mim assim, olhou, aí pegou, foi embora, foi embora. Aí eu fiquei, rapaz. Aí no outro dia um amigo meu ligou, pastor, eu tive um sonho. Valdemir Vieira Salles ligou pra mim. Aí eu disse, que foi o sonho? Ele disse, rapaz, eu vi um cara de 2,5 metros. Eu disse, que foi? Eles foi. A roupa dele parecia com a roupa grossa de estopa. Olha, só que ele tinha umas asas enormes, ele estava voando e batalhando nos ares. Era o anjo que a gente estava invocando. Tá vendo como a gente é besta? A gente é besta. A gente é besta. Aí eu fui pedir perdão a ele, eu pedi perdão. É claro que ele perdoou, que ele sabe que a gente é meio bobo mesmo da cabeça. Ele sabe que a gente ia se assustar, porque a gente é humano, né? Mas ele não me amassou em nada, eu também não ameacei ele em nada não, que eu não sabia o que era, né? Mas aí, quando esse meu amigo falou que viu um cara assim, eu disse, como era ele? Ele disse todas as características, a roupa, tal, só que a característica dele é que ele estava com as asas abertas voando. Era exatamente o que tinha nas costas dele, aquela altura que ele tinha nas costas, eram as asas, entendeu? Então os anjos o viram, e eles vieram batalhar. Tomara que esse anjo esteja batalhando por aí. Eu abençoo você, anjo, onde você estiver, no Brasil, em outro lugar, batalha, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso canal te abençoa, todos que amam a Jesus te abençoam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha força e sabedoria e vença os demônios. É uma batalha espiritual muito grande, né? Enquanto você dorme, os anjos batalham, tá? Então, podemos ver territoriais? Podemos. O rosto dele como era? O rosto dele era muito bonito, como aqueles homens antigos do nariz grande, né? Era um rostão grande. Um homem de 2,5 metros, era quase um gigante, né? Então, como a gente orou muito pedindo para Deus mandar um anjo, ele mandou. Mas eu acho que não seria Miguel, não. Será que seria Miguel? Será que eu tenho a honra de ver Miguel? Bem, os anjos, eles têm outro comportamento, né? Poderia ser Miguel, quem sabe, né? Deixa eu ver. É São Miguel, arcanjo? Eu não sei, eu sei que o cara era grande, viu? E sério, né? Muito sério, ele era de guerra mesmo. A roupa dele era de guerra, né? Pois é. Eu vi um anjo, eu me assustei, né? Que eu vi esse anjo aí. E era enorme. Tomara que ele esteja por aí fazendo muitas guerras e vencendo os demônios. Então, tudo que se vê, vem daquilo que não se vê. Existe muita gente, então existe sim. Mas não se preocupe não, porque não é você, não é a sua preocupação que vai impedir do anticristo, da besta, dominar o mundo.
o Espírito Santo. E quando a igreja for arrebatada, então outro sistema entrará e os territoriais do mal dominarão, né? Anjos são maravilhosos, tá? Eles se apresentam de diversas formas. Anjo perde alguma guerra? Perde. Está na Bíblia, né, que os anjos que trouxeram a resposta para Daniel perderam para o diabo. Foi necessário Miguel vir e meter o cacete no diabo. Eles perdem sim. A paz, pastor, a paz, boa tarde. Será que o anjo sorriu? Todo relato, escuta, estão de cara séria. Não, tem anjos com cara séria, né? Tem anjos que, mesmo eles sérios, eles parecem que estão sorrindo, né? Tem anjos que parecem com mulher, tem anjos que são mulheres, são anjas. Veja aí, anjos e anjas. Joilson de Assis, eu dou um estudo na Bíblia mostrando que tem anjo e anja. Eita, mesmo, está na Bíblia? Está na Bíblia, né? Raquel Oliveira, acompanha o pastor há muito tempo. Sempre foi cristão desde muito jovem. Se tornou missionário. Amém. É verdade, eu me tornei missionário com 15 anos. Minha primeira igreja foi com 15 anos. Igreja evangélica. Igreja vindo dos sonhos para me orientar. Eu não preciso ter raiva de católico para ser evangélico. Isso é coisa de bobo. Eu não tenho raiva de católico nem de ninguém. A igreja católica é minha irmã. Os padres são meus irmãos. Eu não vou ter vantagem nenhuma falando mal de padre. Para que falar mal de padre, né? Eu sei que se a igreja católica cair, nós está fufu. A igreja católica é uma força muito grande, tá? Tem defeitos? Tem, mas quem que não tem? Joga a primeira pedra? Boa tarde, pastor. Cheguei, vou inteirar do assunto. Chegou agora, não foi? Pronto. Então, o assunto é a besta, o domínio da besta. Então vamos, qualquer assunto, você coloca aí a besta do Apocalipse, Joilson de Assis, aí eu dou um estudo para você. Tudo que você quiser saber, você dá uma olhadinha. Você coloca assim, eu quero saber isso, Joilson de Assis, Apocalipse. Tem um vídeo que eu queria muito que você assistisse. O Apocalipse será provocado pelo próprio homem, Joilson de Assis. Eu mostro para você que quem vai provocar o Apocalipse somos nós. Não é Deus, não. Aquelas imagens do Apocalipse são todas ações nossas. Né? Ok? Pois é. Para que ter raiva de outra religião? Então, eu acho que nós devemos muito à Igreja Católica. Muito mesmo. Por exemplo, por que a Igreja Evangélica não conquistou mais nada a não ser nos mundos católicos? Por que a Igreja Evangélica não tenta converter a janela 10 por 40? Por que a Igreja Evangélica não tenta converter a Síria? Vai converter a Síria, pastorzão? Vai? Tu vai uma merda que vai. Sabe por quê? É que eles não querem. É bom a gente rebolar aonde tem católico, porque os católicos são mansos. Tá entendendo? Católicos mataram milhões de pessoas e evangélico também, Alan. Essa raivinha é uma raiva de tolo. A Igreja Católica matou milhares de pessoas, ou reis católicos. Mas reis evangélicos mataram milhares de pessoas. Lembre que os Estados Unidos é evangélico, tá? A renovação protestante matou milhares de alemãos católicos. Eles matavam as freiras, arrancavam a cabeça das freiras e estacavam numa estaca. Dá para tu? Tu acha que a renovação católica evangélica foi cheia do Espírito Santo? O renovador evangélico machando, foi nada. Foi espada na bunda dos padres. Mataram os padres, pegaram a cabecinha das freiras e a freira, socorro, botaram a cabeça da freira e botaram no estaca. O que conta na igreja é ilusão também. Porque como era o nome do padre? Eita, colou as bolas. O padre que renovou a Igreja Católica, estava cheio do Espírito Santo. Se estava cheio ou não estava, eu não sei. Eu sei que os crentes botaram para lascar nos católicos. Mas botaram mesmo, viu? Estuda história, menino. Lutero, né?
Todo ano tinha a festa da renovação evangélica. Eu sou evangélico, gosto da igreja evangélica e para mim é melhor. Mas também tem que ter uma paciência, né, gente? Tem que ter uma paciência. Evangélicos mataram muita gente também, deixa de ser besta. Porque nós estamos falando assim, é uma conversa, eu respeito sua conversa, mas assim, mas o cara vai dizer, não, eu sou evangélico porque os católicos mataram muita gente. Crente matou muita gente também. Se for procurar quem matou, judeu matou muita gente também, né? Nessa guerra não tem inocentinho não, né? Entendeu como é a coisa? Lutero, a turma de Lutero matou muitos padres. Só num dia mataram uns 3.000. Aí tu pensava que era o quê? Lutero cheio do Espírito Santo? Lutero, cheio do Espírito Santo, disse a Igreja Católica, nós não vai obedecer você. Eu vejo os pastores pregando quando tem a festa da renovação. Sim, foi tudo isso mais um pouquinho, né? Lutero tem um filme. Eu já assisti aquele filme Lutero, né? Estuda história, menina. Maria Lameirão, pastor, tal, botaram um terror. Por isso que a gente tem que ter medo também da maldade das pessoas boas, né? Os evangélicos mataram muita gente. Bastava ter uma galinha preta, eles matavam. Crente não é tão santo assim. Então quando a gente fala isso, a turma de crente cai em cima da gente. Não, meu amigo, eu acho assim, a história está escrita. Porque houve a Inquisição lá na Espanha, sim, mas houve Inquisição evangélica também, né? Reis católicos matando reis evangélicos, a bagunça foi geral, mano. A bagunça foi geral, né? E pessoas matando judeus matando pessoas. Quem mais matou crente foi judeu. Aí se a gente for entrar nessa, a gente fica com raiva um do outro. Entendeu? Verdade, pastor. Mexe é ler a história. Menino, a gente vê coisa. Menina, muita coisa. Somos irmãos católicos e evangélicos. A igreja católica e o evangélico, porque a igreja católica às vezes surge um padre meio liberal, quer liberar para todo mundo, entendeu? Mas aí o Papa não é o dono da igreja, né? Que tipo de evangélico que mata esse? Tipo o fundador da igreja católica, da igreja evangélica, né? Antigamente a política era feita na bala, na espada, na bunda. A gente é muito mimimi, a gente só conhece o nosso umbigo hoje e ontem. Hoje e ontem. A igreja católica faz 2000 anos que existe. Ela sofreu muito, mas também matou muito, então ela defendeu o cristianismo. É a confusão da briga. Eu acho que o demônio não entra no meio dos evangélicos, no meio dos crentes, né? Deixa eu ver. No fundo, a guerra de interesses sempre tem um jogo de interesses, seja financeiro, geográfico. Aqui mesmo no meu estado, a maior guerra de índios. Tabajaras e potiguaras. Tabajaras, católicos. Potiguaras, evangélicos. Tem as cartas deles, né? Então, se a gente for falar de diferença, tem pastor vivendo contra pastor, tem pastoras casadas contra pastora. Se a gente for, meu amigo, se a gente for mexer nessa lama, fede, a gente tem que ver o lado positivo, tá? E acreditar que o padre, ele fez bem a gente, tá? O padre não manda você matar, não, né? E que onde mais os evangélicos cresceram, foi onde mais tinha padres. Os evangélicos não cresceram aonde não tinha padres. Antigamente era assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Podia ser evangélico, podia ser católico. A morte fazia parte da política antigamente, né? Davi arrancou 1000 prepúcios para cortejar Micol. O que é prepúcio, hein? 1000 prepúcio. O que é prepúcio? É o que, hein? Davi arrancou. Davi foi um dos homens que mais matou na Bíblia. E aí? Estou dizendo a vocês, se a gente for estudar a história, começar a julgar os outros, que coisa feia, a igreja católica matou. Davi matou também. E matou muito. Tem até uma parte na Bíblia que diz que a mão dele colou na espada de tanto sangue. Colou. Se a gente for por isso aí, meu amigo, entendeu? Arrancou 1000 pênis. Rapaz, o que é isso? Foi mesmo? Onde é que está isso na Bíblia, hein? Puxa, a gente vivendo e aprendendo. Eu sei que morreu muita gente. Davi foi um dos homens que mais matou na Bíblia. E era segundo o coração de Deus, hein? Então, são picuinhas. Quem foi que botou isso aqui? Gente,
Por que procurar defeito nos outros da outra religião? Faça o melhor de você para o mundo. Se você vê em defeitos, faça um certo, deixe de picuinha. Isso é só atrapalha. Rosilene Machado, você falou tudo, Rosilene. Isso é picuinha. Às vezes a pessoa toda desmantelada apontando defeito dos outros, né? E evangélico adora defeito. Fica uns caras na internet falando de fulana, de cicrana, tal, meu Deus, eles fazem uma festa, eles riem. Eu fico olhando os amalequitas crentes. Eita, eles riem, eles acham bom quando os outros entram em pecado, quando os outros caem. Meu Deus do céu, esses meninos, uma pessoa tão boa da vida. Pois é, rapaz. Olha só, é o prepúcio, né? Onde arrancou as cabeças, foi? As cabeças? Gente, se a gente ficar olhando o defeito dos outros, a gente aumenta os nossos. A gente tem que olhar as qualidades dos outros. Tá? Deus para ver novamente. Então, vamos. Se você quiser saber mais sobre o domínio da besta, dá uma olhada. Você bota assim, besta, João de Assis, né? Então, se a gente for olhar defeito, a gente acha defeito em tudo. Tudo, todos os povos têm. Quem não for, atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Porque todos pecaram. Tá certo? Então o domínio da besta virá, mas quem retém ele é o Espírito Santo.